O Flamengo entra em campo hoje às 10 horas da noite em Orlando para cumprir tabela. O time já está classificado e já garantiu também a primeira colocação do seu grupo. O Los Angeles FC, o adversário dessa noite, também não tem mais nenhum tipo de aspiração na Copa do Mundo de Clubes, está eliminado. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não vai entrar para vencer. O próprio técnico Felipe Luiz, ontem na coletiva, afirmou que vai rodar alguns jogadores, sim, que deve rodar alguns jogadores, mas que quando o Flamengo entra em campo, entra sempre para vencer. É um escudo muito forte, uma camisa muito poderosa e que tem que pensar sempre na vitória. Imaginando que ele vai rodar o elenco e também pensando que ele quer vencer e também tentando pensar com a cabeça dele, também analisando aqui, obviamente, o LAFC, pensando em encaixes, sabendo que o Felipe também escala o seu time de acordo com o adversário, eu tentei projetar aqui uma escalação para essa partida, quero compartilhar ela com vocês, vamos tentar aqui entender, projetar o que o Felipe vai fazer nessa partida de hoje e também vamos mostrar aqui exatamente essas fragilidades do LAFC para tentar entender se esses encaixes aqui que a gente está pensando fazem sentido. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Não se esqueçam do like, hein? Muito importante o like e também a sua inscrição aqui no canal. Vamos para a análise. Bom, pessoal, esse é o time que entrou em campo contra o Chelsea na grandíssima vitória que o Flamengo conquistou na última sexta-feira por 3-1, numa atuação de gala. Essa foi a equipe que entrou em campo. A gente já vai tirar aí de campo os caras que estão pendurados. Imagina-se que o Felipe não vai colocar esses caras em campo. Quem são esses caras, né? O Pulgar, o Gerson e o Plata. Além desses três suspensos, tem mais um cara que está suspenso, que é o BH. O BH que não tem sido titular, não começou jogando nenhuma partida, mas entrou contra o Chelsea, foi determinante, é um jogador importante. Então, não dá para imaginar o Felipe colocando o BH em campo, correndo o risco de tomar um cartão amarelo e não poder atuar nas oitavas de final, né? Bom, olhando agora também para o quadro dos jogadores desgastados, né? O Arrascaeta jogou a data FIFA todinha, jogou os 2 jogos da data FIFA, tem sentido o desgaste. O Ayrton Lucas não treinou no domingo, correu 16 km na partida contra o Chelsea, teve ali um pico de 36 km por hora numa arrancada ali, na arrancada que ele alcançou a maior velocidade naquela partida. Então, é um jogador que está sentindo um pouquinho o desgaste. O Jorginho também correu muito nessa partida, chegou a 17 km percorridos, e é um cara que já é um pouquinho mais velho, vinha de uma certa inatividade ali, não vinha atuando. Não sei se faz sentido, de repente, pensar em segurar o Jorginho. O Léo Pereira também é um jogador que pode ser poupado, porque o Danilo e o Ortiz estão mais descansados. O Danilo não jogou na estreia, o Ortiz não jogou contra o Chelsea, então imagina-se que vai jogar Danilo e Ortiz. Essa será a dupla de zaga. Então, a gente imagina, de repente, esses caras aqui seriam os caras que ficariam para jogar contra o LAFC. Agora a gente vai começar a escalar essa equipe aqui do Flamengo. Eu entendo que faz sentido ter o Wesley como lateral direito e vou explicar já já para vocês na análise em vídeo, mostrando para vocês as principais armas ofensivas do LAFC e também mostrando as facilidades defensivas. Vou explicar para vocês porque é que eu entendo que faz sentido ter o Wesley em campo, embora eu acho que se ele escalar o Varela também não tem problema nenhum. São jogadores hoje em dia que praticamente se equivalem, né? E aí eu imagino o Danilo aqui pelo lado direito da zaga, jogando ao lado do Ortiz, tá? O Ortiz entrando em campo, fazendo essa zaga com o Danilo, e eventualmente acho que faz sentido ter o Alex. Tem que entender se o Alexandre está realmente apto, se ele já está realmente bem, parece que sim, e aí acho que faz sentido dar minutos para o Alex, para ele ter ritmo, para poder eventualmente jogar como titular nas oitavas de final e dar uma segurada no Ayrton para não contundir também o lateral, que tem jogado bem, que tem sido importante, o Ayrton Lucas. E aí vamos começar a projetar esse meio campo aqui, e aí eu estou projetando aqui o Everton Araújo ao lado do Alan, tá? E aí, quando eu coloco esses dois caras aqui em campo como titulares, eu estou realmente pensando com a cabeça do Felipe, com o Felipe conservador. O Felipe que vai pensar realmente em poupar bastante e que não vai querer levar ninguém para o sacrifício. Se a gente olhar para essa dupla de volante, é claro que a gente vai entender que o nível cai em relação aos titulares. Pulgar, Jorginho, eventualmente o Gerson poderia jogar por ele também. O Dela Cruz, se estivesse saudável, né? O Dela Cruz também não está disponível. Então, cai o nível, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que pode ser um risco colocar em campo Pulgar, o próprio Jorginho, eventualmente, ou o Gerson. De repente, o Jorginho vai a campo? Talvez. Vamos descobrir somente na hora que a escalação
oficial for divulgado. E aí, aqui no meio, eu entendo que talvez o Felipe possa colocar o Luiz aqui jogando por dentro, levar o Luiz um pouquinho mais para o sacrifício, para jogar por dentro, para fazer a função do Arrascaeta. O Plata poderia fazer, mas o Plata tem o cartão, então talvez ele preserve o Plata, né, por conta do cartão e coloque o Luiz para jogar aqui por dentro. Pelo lado direito, Michael. Eu já vou explicar para vocês por que eu acho que faz sentido ter o Michael aqui pelo lado direito, onde ele jogou bastante lá no Al Hilal na última temporada. Lá na ponta esquerda, eu imagino que ele possa escalar o Wallace Yan, tá voando, tá confiante, tá realmente assim entrando e fazendo a diferença, então ele pode começar essa partida, por que não, ali pela ponta esquerda e no comando do ataque. O Pedro, claro, que vai jogar, vai ser o centroavante do time, precisa de mais minutos, precisa pegar confiança, precisa de mais ritmo. É claro que ele vai entrar em campo hoje, esse aí, eu não tenho nenhuma dúvida que vai começar a partida hoje contra o LAFC. Parada rápida aqui no vídeo para te dar uma dica muito legal. O curso Bola Parada do LabFoot, que é parceiro aqui do canal Falando de Tática, com o cupom Falando20, você vai adquirir esse curso e vai ter 20% de desconto. O curso Bola Parada te mostra ali todos os detalhes dessa fase do jogo que é tão importante, que decide jogos, que decide campeonatos, que faz uma diferença absurda você ser eficiente na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, e tem muitos segredos na bola parada. Não é só você jogar a bola na área ali, tem muitas dinâmicas, tem muitos segredos, tem muitas coisas por trás ali, e você entender um pouquinho mais como é que funciona a bola parada vai te dar uma outra visão sobre futebol. É bem legal, é bem interessante o curso, é barato, e com o cupom Falando 20 fica mais barato ainda, porque você vai ter 20% de desconto. Para você adquirir o seu curso Bola Parada do LabFoot, você vai entrar aqui na descrição do vídeo, vai ter ali o link, você vai clicar, você vai seguir ali o passo a passo, vai colocar o cupom Falando20 e vai ter 20% de desconto. Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado para facilitar a vida. Vamos agora, então, olhar para as principais armas ofensivas do LAFC. Eu imagino que vocês já sabem qual é, mas vamos aqui mostrar para vocês em vídeo. E essa arma ofensiva acaba também sendo uma fragilidade defensiva. É claro que eu estou falando do Denis Bouanga, né? Ou Bouanga, como você preferir. Vamos aqui de Bouanga, tá? Vamos aqui de Bouanga. O Denis Bouanga, o gabonês, o ponto esquerda, que é o principal jogador desse LAFC. Já mostrar aqui algumas dinâmicas ofensivas dessa equipe e vamos mostrar também as fragilidades e vamos entender por que o Flamengo tem que explorar bastante esse lado direito aqui, o seu lado direito de ataque, ter bastante profundidade, velocidade, um para um daquele lado. Vamos lá, partida contra o Chelsea. O Igor Jesus está com a bola aqui, o Cria, tá, Gávea, o Cria do Ninho, né? Ele tá com a bola aqui, a bola tá descoberta. O Chelsea deu uma relaxadinha aqui nessa marcação. E aí, quando a bola fica descoberta no corredor central, como a gente está vendo aqui, com o Igor Jesus, o Bouanga, né? Ele já vai disparar aqui para receber essa bola na profundidade. Então, ele é muito acionado. As ações em último terço sempre vão para ele. As jogadas de ataque sempre terminam com ele de diferentes formas. Então, faz sentido ter o Wesley talvez em campo, porque o Wesley corre para trás mais rápido do que o Varela. Não que o Varela não corra rápido para trás. O Wesley tem mais capacidade de correr para frente, correr para trás. Então, o Wesley também é um cara mais forte para esse duelo 1 para 1 com o Bouanga. Então, a gente vai ver aqui o Igor Jesus fazendo o lançamento, ele conseguindo se colocar à frente aqui do lateral do Chelsea, conseguindo dominar essa bola, vencendo esse duelo aqui, ó, conseguindo ficar inteiro na jogada e vai finalizar, mas o goleirão ali, o Robert Sanches do Chelsea, faz a defesa. Então, tem bola longa, o Flamengo tem que evitar deixar essa bola muito tempo descoberta, como a gente viu ali, o Igor Jesus tinha muito tempo, muito espaço ali para olhar, pensar e fazer o lançamento. É interessante para o Flamengo evitar esse tipo de situação, pressionar um pouquinho mais, não cochilar ali na marcação, como fez o Chelsea, e também está preparado para correr para trás, para esses movimentos de ruptura ali que o Bouanga vai fazer, ele vai tentar atacar as costas da última linha. Uma outra dinâmica que o LAFC promove bastante é essa aqui, ó. Traz a bola para o lado direito, pesa bastante esse lado, tá? Traz muitos jogadores para esse lado direito aqui do campo. A gente está vendo 4 jogadores, 5, né? Dá até para colocar aqui um quinto jogador aqui pelo lado direito do LAFC. Para quê? Para atrair a marcação do adversário, para poder pesar um lado e aí faz uma bola longa, uma diagonal longa, para poder acionar o Bouanga lá do lado oposto. E aqui, no caso, conseguiu, inclusive, pegar aqui o lateral do Chelsea, que tenta fazer aqui uma interceptação e não consegue, Augusto, né? Ele chega atrasado ali, não consegue interceptar a bola, e o Bouanga fica inteirão aqui na jogada, ó, e quase faz o gol. Então, é preciso evitar que essa bola chegue nele ali, é preciso cobrir a bola. Outra dinâmica que o LAFC usa também é uma bola direta aqui no Giroud, tá? Se o Giroud estiver em campo, o Giroud não tem sido titular, mas quando e se ele estiver em campo, tem essa dinâmica aqui do Lloris, que vai fazer a bola direta no Giroud. Ele é muito forte nesse pivô aqui, ele aguenta muito bem aqui esse tipo de jogada, tem bom domínio, jogador técnico, né? Jogador de seleção de França há muitos anos, né? Jogador que jogou em grandes clubes da Europa, então é um jogador perigoso que sabe fazer muito bem esse pivô aqui. E aí, na hora que ele faz o pivô, adivinha onde é que a jogada vai terminar? Ele faz o passe aqui para o companheiro
e essa jogada vai terminar lá no Buanga, lá para ele tentar 1 contra 1, tentar finalizar. Então, sempre vai terminar nele. Então, o Flamengo já sabe que a jogada vai terminar nele, que ele termina as jogadas muito avançado, que ele é a principal arma ofensiva desse LAFC. Agora vamos ver mais uma jogada aqui em que a bola vai parar no Buanga, só que aqui a bola vai chegar no lateral esquerdo e ele está com tempo e espaço. Importante o Flamengo tentar cobrir essa bola aqui do lateral esquerdo para que ele não tenha muita facilidade para acionar o Buanga quando ele baixar aqui em apoio. Então ele baixa em apoio, ó, e vai achar essa bola de primeira. Por quê? Ele é um jogador talentoso, ele realmente é muito habilidoso, muito inteligente, muito técnico. Então ele pode receber essa bola aqui em apoio, baixar e já achar um passe de primeira e fazer o LFC conseguir avançar. Isso aqui o Flamengo tem que tentar evitar. Quando o Buanga baixar em apoio, o que é o ideal? Primeiro, o Wesley pode persegui-lo aqui e evitar que ele receba essa bola inteira para achar esse passe de fora para dentro. Isso é importante. E também, o jogador que estiver mais por dentro, no corredor central, um volante, um meia, enfim, o jogador que estiver atuando mais ali por dentro, evitar que o adversário, no caso aqui, esse atleta aqui, esse companheiro aqui do Buanga, que vai receber essa bola aqui por dentro, que ele receba essa bola inteira, porque se ele receber, ele vai poder progredir, vai poder avançar, e adivinhem onde é que a bola vai parar no final da jogada. De novo, no Buanga. Ele vai atacar o espaço que ele mesmo gerou. Então ele vai baixar em apoio e depois ele tem a capacidade de atacar o espaço que ele mesmo criou para poder receber essa bola aqui, ficar no 1 para 1 e tentar finalizar a jogada aqui. Ele bateu para fora. Então o Flamengo vai ter que ter esses cuidados defensivos para não deixar o Buanga em situação de 1 para 1, ou enfim, situação de 1 para 0, né, que chama, que é 1 para 1 com o goleiro, né? Então o Flamengo tem que estar atento para não deixar esse cara com liberdade, porque ele é perigoso, tá? Vamos ver aqui mais uma situação em que a bola chega nele numa outra forma, de um outro jeito, com uma bola do Lloris direto para o Buanga. Então ele vai fazer com o lançamento e aí nas costas da defesa e ele vai receber essa bola aqui e vai depois receber uma falta. Com o Wesley em campo, volto a dizer, que é mais veloz do que o Varela, que tem mais capacidade de correr para trás, que tem mais força para correr para trás, talvez o Flamengo esteja mais protegido. Mas volto a dizer, se o Varela estiver em campo e não o Wesley, acho que não tem nenhum problema, não é nenhum drama, não é algo que preocupa. Acho que o Felipe vai escolher ali, vai entender. É que eu acho que faz mais sentido também ter o Wesley em campo pela parte ofensiva, que eu vou começar a entrar agora, explicar para vocês também porque é que faz sentido. Vamos lá. O LAFC, ele marca no 4-3-3/4-1-4-1/4-5-1. Então você vê aqui 3 jogadores no corredor central e os 2 pontas marcando bem fechados. Nesse momento aqui é quase uma linha de 5, mas os 2 pontas já estão um pouquinho mais adiantados e aí fica só o centroavante aqui mais adiantado. Então eles fazem uma zona de guerra aqui no meio e deixam os lados do campo para o adversário progredir. Essa é a forma como o time defende e oferece o lado do campo para o adversário. E aí, olha só, vamos ver aqui essas jogadas, essas progressões aqui do Chelsea. O que vai acontecer? A bola ficou descoberta, você tem já de novo esse 4-3-3, já está mais configurado aqui o 4-3-3. Esse time defende mais tempo em 4-3-3 do que qualquer outra estrutura, tá? Só que o Buanga, ele tem pouco senso de urgência, ele tem pouca capacidade de marcação, não é um jogador que vai marcar muito forte, que vai pressionar muito ali o zagueiro, o defensor adversário. Então essa bola vai ficar descoberta. Então o Flamengo vai ter a possibilidade de ter essa bola descoberta aqui e achar a bola na profundidade, nas costas da última linha do LAFC, como a gente está vendo aqui agora nessa jogada. Então, o Wesley, que é um cara que ultrapassa muito, que tem muita força para ultrapassar, muita velocidade, pode ser uma arma muito interessante por esse lado direito aqui, porque a bola vai ficar descoberta, ele pode fazer um movimento de ruptura e a bola chegar nele. E por que eu coloquei o Michael ali também como titular? Atacando aqui pelo lado direito. O Flamengo tem 2 jogadores, 2 flechas pelo lado direito, que podem muito bem se entender ali. Tem muita gente que vai falar assim: ah, mas o Michael e o Wesley vão se embolar ali, vão tentar brigar pelo mesmo espaço. Não necessariamente, né? Se o Felipe organizar ali no treino, orientou direitinho, eles podem muito bem. Um tá por fora, outro tá por dentro, vice-versa. Então dá para organizar para que eles necessariamente não briguem pelo mesmo espaço. Só você estar bem orientado ali, entender qual momento de um está por fora, outro está por dentro, que movimento que cada um vai fazer, para que eles 2 possam estar juntos e os 2 incomodem bastante e deixem o adversário desconfortável de diversas formas. Eu vou explicar, inclusive, isso melhor na sequência agora. Olha só esse lance aqui, passe para trás, aqui para o zagueiro, também na partida contra o Chelsea, né? E o Buanga muito avançado, fica muito espaço nas costas do Buanga. Por quê? 2 coisas. O Buanga termina as jogadas sempre muito avançado. Como a jogada de ataque termina sempre nele, ele está sempre dentro da área, está sempre próximo da baliza do adversário. Então ele tem que percorrer uma distância muito grande para poder cuidar das próprias costas. Então fica espaço nas costas dele. E outra, ele é um jogador que é muito facilmente atraído, ele tem essa tendência a andar para frente e cuidar pouco das costas. Muitas vezes ele está ali junto do centroavante, está no corredor central. Ele tem essa questão, até por uma orientação ali do técnico, de andar para o corredor central e tentar, muitas vezes, bater direto com o zagueiro. E aí fica espaço nas costas. E aí, o que acontece? Essa bola é feita aqui nas costas dele e o lateral do Flamengo vai ter muito espaço, como a gente está vendo aqui, o Reece James, lateral do Chelsea, com muito espaço
para poder pensar, observar, entender a melhor vantagem e progredir. Então, essa é uma vantagem que o Flamengo pode se aproveitar também na partida. E aí, de novo, a bola longa, de novo aqui, uma bola que pode machucar essa defesa do LAFC. O Flamengo avançando com essas bolas longas, porque os jogadores vão ter muito tempo e espaço. Aqui, o zagueiro do Chelsea, que se eu não me engano aqui é o Tchalobah, né? Ele vai temporizar. A gente está vendo aqui de novo os dois pontas bem fechados, junto com o centroavante. O LA fechando bastante o corredor central. E aí, o zagueirão aqui do Chelsea vai temporizar, ou seja, ele vai esperar o Bouanga chegar para próximo dele. Nisso que ele espera o Bouanga chegar para próximo dele, ele vai gerar um espaço. Atraiu para libertar. Vai libertar espaço, e olha só o que vai acontecer. O Chelsea vai construir por dentro, mas depois vai achar o espaço nas costas do Bouanga. Primeiro passo no corredor central aqui para o Caicedo, uma dinâmica de terceiro homem, a bola vai chegar aqui para o Reece James, então o Flamengo pode se aproveitar disso aqui também, usar esse tipo de dinâmica para progredir pelo lado direito, jogando a bola por dentro, depois para o lado direito, uma progressão para machucar esse time aqui do LAFC. A gente vai ver também outra dinâmica aqui. De novo, eu estou mostrando para vocês esse 4-3-3. E aqui o Chelsea vai achar espaço por dentro para depois evoluir por fora. Então, olha só. Passo para trás, atrai bastante aqui os jogadores do LAFC. Esse passo para trás é um gatilho de pressão aqui desse time de Los Angeles. E aí o Caicedo faz o passo para trás, acha que o Cucurella tem o Igor Jesus também saltando no Cucurella, só que o salto vem tardio, e aí a pressão chega tardia, e aí o Cucurella vai achar aqui um passo para o Caicedo, o Bouanga já está querendo cuidar lá do Reece James, já está andando para frente, ele tem esse salto de pressão, como eu falei para vocês, ele vai andar bastante para frente, então também tem como o Flamengo manipular essa marcação do LAFC para jogar por dentro, também tem jogo por dentro do Flamengo, com passo para frente, passo para trás, e os volantes conseguiram também aqui por dentro manipular os saltos de pressão e avançando também por dentro. Olha o Cucurella achando aqui o passo para o Caicedo e já se projetando no espaço. A gente pode ver, por exemplo, o Alan fazendo isso com o próprio Everton Araújo. Dá para imaginar os dois volantes do Flamengo jogando assim, ou eventualmente, se tiver um outro volante em campo. Acho que o Alan vai estar em campo, né? Mas eventualmente, se ele tiver com algum outro parceiro, o Alan é muito bom em fazer isso, tabelar e tentar atacar o espaço. Então dá para o Flamengo também progredir aqui por dentro, nesse tipo de dinâmica, tá? E aí o Cucurella vai achar o quê? O lado direito mais uma vez, porque o Bouanga já estava lá avançado e ficou muito espaço nas costas dele, tá? Então, realmente, tem margem aqui para o Flamengo achar vantagem. Olha só essa dinâmica agora aqui que o Chelsea achou, que o Flamengo também pode tentar explorar. A gente está vendo mais uma vez aqui o corredor central muito denso, tem 6 jogadores do LAFC aqui, sempre tem 6 jogadores aqui fazendo essa zona de guerra no corredor central, e aí quem vai baixar aqui em apoio por fora dessa zona de guerra, por fora dessa zona central, é o Enzo Fernandes, ele vai fazer aqui o movimento de baixar, o Flamengo pode projetar aqui um meia, o Luiz Araújo, de repente, fazendo esse tipo de movimento, ou de repente o ponta que estiver jogando por ali, fazer esse tipo de movimento, baixa em apoio para atrair essa marcação, e nisso que o meia baixa em apoio, o volante já se projeta, e aí gera linha de passe para o outro volante poder ter espaço, porque o Los Angeles vai saltar pressão e vai deixar espaço no corredor central, e aí seria interessante ter, por exemplo, o Alan aqui, que é um jogador que sabe arrancar com a bola, que sabe progredir, tem coragem para progredir, para poder fazer esse movimento de arrancar aqui que o Caicedo conseguiu. Também tem espaço, então, no corredor central para o Flamengo progredir, manipulando essa marcação de diversas formas aqui, tá? Outra situação aqui, o Bouanga, de novo, muito adiantado, de novo batendo com o zagueiro, ele vai bater com o zagueiro em vez de bater com o lateral, e aí o zagueiro acha o passe aqui no lateral, tem bastante espaço aqui nas costas do Bouanga, como vocês estão vendo, a bola vai chegar aqui para o lateral. A gente pode ver o Wesley com bastante liberdade na partida de hoje para poder construir. Aqui ele não vai fazer um passe pelo lado direito, não vai explorar aqui uma vantagem do lado direito, vai usar o outro corredor. Mas olha só o que vai acontecer aqui. O lateral esquerdo, aqui, o lateral esquerdo do LAFC, ele fica muito exposto. Por quê? Porque o Bouanga avança muito. Em alguns momentos ele fica bastante exposto, sim, e a gente vê ele tentando, inclusive, já andar para frente, já saltar pressão muitas vezes, para poder abordar o jogador que esteja ali pelo seu lado, que o Bouanga já está muito avançado. Então ele anda muito para frente para tentar ali se proteger um pouquinho. O que acontece quando ele anda para frente? Ele fica muito distante do zagueiro. Então, quando a bola roda lá no outro corredor, como ele andou para frente, a distância entre ele e o zagueiro esquerdo fica grande. Então, o que o Flamengo tem que tentar fazer quando a bola rodar lá do lado esquerdo? Explorar o intervalo entre o zagueiro esquerdo e o lateral esquerdo, colocando os jogadores para atacar esse espaço e explorar as costas do zagueiro esquerdo e esse intervalo entre o zagueiro e o lateral. Então, a bola vai chegar aqui. A gente vê que o atacante ali do adversário do LAFC está explorando exatamente esse intervalo. Tem um centroavante também arrastando o zagueiro esquerdo para longe. Então, esse movimento também é importante que o Pedro possa fazer eventualmente, porque aí ficou praticamente aqui num 2 contra 2 dentro da área. E esse outro atacante aqui, que está entre o zagueiro esquerdo e o lateral esquerdo, está atacando esse intervalo e vai ter uma vantagem posicional e cinética em relação ao lateral esquerdo. Vai receber essa bola aqui e vai fazer o gol. Então, a gente pode ver essa situação também. Outra fragilidade que eu também identifiquei nesse time do LAFC
O Lloris, gente, é um grande goleiro de muita história, de Tottenham, de seleção francesa, é realmente um goleiro histórico da França, é um ótimo goleiro, mas ele já está com uma idade um pouquinho mais avançada, já está lá na MLS, e me parece que ele já começa a entrar numa fase um pouco mais ali decadente da carreira. Tem falhado em bolas aéreas, tem falhado ali em faltas que estão sendo batidas na área, ele tem saído e tem ficado no meio do caminho. Então, primeiro, essa falta que é batida de bem longe, ele vai tentar sair, vai ficar no meio do caminho, olha só. E é feito o cabeceio ali pelo adversário e gol. O Relay sofrendo com essa bola aérea aqui. E aqui, de novo, a gente vai ver uma falta que vai ser batida e ele vai sair muito mal. Observe como é que ele vai sair mal aqui. Vai se bater ali com o adversário. A bola vai ficar viva dentro da área e vai ter um gol ali contra o LFC. Então, me parece que o Lloris já vive ali uma fase descendente da carreira e tem falhado em bolas paradas. O Flamengo pode explorar isso aí. Bom, essa foi a análise tática pré-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qual time que vocês escalariam para a partida de hoje? Coloca aqui nos comentários, quero ler vocês. Mais uma vez, agradeço pela audiência de sempre. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E eu fui. Saudações.